Caros alunos, bem-vindos de volta. O professor Eric está aqui para a nossa aula de número 3. Nós conversamos um pouquinho na disciplina de PCP, Planejamento e Controle da Produção. E nessa oportunidade nós vamos apresentar alguns conceitos adicionais àquele que vocês já conheceram na aula 1, na aula 2, somado aí a experiência que vocês já têm, somado às outras leituras que vocês também eventualmente já fizeram e que ainda o farão no futuro acerca da disciplina, acerca do tema de PCP, de produção, de gestão das operações, de logística e assim sucessivamente. Então, gostaria que vocês também ampliassem um pouco desse universo, aí, desse foco de leitura sobre a temática. Nessa oportunidade, nós vamos conhecer um pouco sobre o planejamento de recursos de manufatura, conhecido como RP, também RP1 e, na sequência, RP2. Então, vocês vão conhecer um pouco desses mecanismos aqui, dessas metodologias. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a teoria das restrições e dentro da teoria das restrições nós vamos também focar um pouco sobre o balanceamento de linha. E aí, então nós vamos compor essa aula 3 com esses descritores, digamos assim, com esses tópicos ou esses temas, os quais nós convidamos vocês a assistir a partir de agora. Então, bem-vindos aí à nossa aula 3. Planejamento de recursos de manufatura, MRP, MRP2 e também vamos falar ou fazer um contraponto entre MRP, MRP2 e trazendo um pouco também do sistema ERP para que vocês possam conhecer, também chamado de ERP, que é o ERP, e na sequência vocês vão entender o porquê disso. Teoria das restrições, mais precisamente para falar um pouco sobre os gargalos na produção, tá? Então é um tema amplo, digamos assim, nessa nossa disciplina, mas nós precisamos fazer alguns recortes em relação às temáticas, voltados aí para a área da engenharia. E por fim o balanceamento de linhas, ou seja, nós podemos imaginar uma produção, uma linha de produção onde ela não está balanceada, onde você pode ter uma maior quantidade de postos de trabalho, maior quantidade de pessoas trabalhando, mas não necessariamente você tem uma eficiência maior por conta de ter mais pessoas. Então você pode ter uma planta mais enxuta, menos pessoal, menor número de operações, digamos assim, e consequentemente uma eficiência maior, é o que nós vamos trazer para vocês nessa oportunidade. Nessa abordagem inicial, então nós trouxemos um exemplo aí para que vocês possam ir entrando um pouco nesse espírito aí da disciplina, A Philips é uma das maiores empresas de produtos eletrônicos do mundo e líder em soluções de iluminação com eficiência de energia, dispositivos cardíacos, orais e de assistência domiciliar, além de televisores de tela plana e produtos de cuidados pessoais, como barbeadores elétricos e assim por diante. A divisão de sistemas médicos nos Estados Unidos faz parte do segmento de saúde da Philips. A Shanghai Apex Electronics aqui, uma pequena fábrica na China, projeta, desenvolve e produz transdutores ultrassônicos para essa divisão. Então vocês já vão conhecendo aqui como que funciona uma indústria, Como que você vai, muitas vezes, em uma parceria de uma empresa com outra, como é que funciona a produção de uma empresa e de outras organizações. Na sequência, a Philips esperava e solicitou que a Apex instalasse o Nocturne aqui e também adquirisse um sistema de MRP próprio para que pudesse cumprir mais facilmente os compromissos de longo prazo dos componentes encomendados. Então, o sistema MRP da Apex poderia usar o Nocturne para fazer a interface ajusante. O que é a ajusante? A montante é para trás, a ajusante é para frente, não é isso? Com a Philips e a montante com fornecedores da Apex. E assim comunicar suas necessidades de matérias-primas. Isso permitiu a Philips acompanhar as mudanças tecnológicas e preservar sua posição de liderança em um setor da economia que passa por rápida transformação. Então vocês podem perceber desde já que a empresa está preocupada não somente com o que está para frente, com o produto final, com o varejo em si, como é que você vai ter o produto final, mas também está preocupado com o fornecimento, que é o amontante para trás e o ajusante para frente. A partir disso,
o que é que nós já podemos compreender, não só com o caso da Philips, mas nós vamos afunilando os conceitos para pensarmos o planejamento de recursos, ou seja, o MRP vai trabalhar exatamente com essa ideia, né? O planejamento de recursos é um aspecto central de toda a organização. Então, quando se fala em planejar, vocês estão mergulhados no universo da gestão, no universo da administração. E qualquer empresa voltada não só para engenharia, mas em outro segmento, precisa pensar na ideia do planejar. Na sequência, com base nos planos de vendas e operações, processa informações na forma de padrões de tempo, itinerários e outras sobre como produtos e serviços são produzidos. Então eu preciso imaginar assim, preciso planejar como é que eu vou produzir. Eu preciso de quem para produzir? Eu preciso de mão de obra, eu preciso olhar para a minha operação, para a minha planta, eu preciso pensar em matéria-prima, é isso? O quanto de estoque eu preciso ter. Então não é simplesmente a equipe de vendas cumprir a sua missão de chegar no ponto de venda, no seu cliente e fazer a venda efetiva, mas eu preciso de um planejamento muito anterior a isso, que é o que nós vamos conhecer. Também pode gerar relatórios para gerentes de grandes áreas funcionais da empresa e, em essência, o planejamento de recursos é um processo em si mesmo, né? Que pode ser analisado em relação às prioridades competitivas da empresa. Cada organização, cada indústria tem a sua prioridade competitiva. Então, assim, já como um parênteses para vocês, o que nós já podemos entender nesse conceito inicial? Quando nós pensamos em planejamento, nós estamos falando agora efetivamente das indústrias, porque nós vamos trabalhar o modelo MRP, MRP2, e isso está muito voltado para a manufatura, indústrias efetivas. Existem estudos de aplicação, por exemplo, de software, né, de MRP, de sistemas voltados para outras áreas? Existem, mas a predominância desse modelo é especificamente voltado para o segmento industrial. Então, nós já começamos a pensar um pouco na questão do planejamento das necessidades de materiais. Vocês vão perceber que nós vamos falar agora de materiais e, na sequência, nós vamos falar de manufatura, ou seja, do processo em si. Então, o MRP, conhecido aqui como Material Requirements Planning, tá? Planejamento das necessidades de materiais, é o termo do inglês, né? De requerimentos, assim, planejar o requerimento de materiais, a requisição de materiais, nesse termo do inglês. Então, planejando essas necessidades de materiais é um sistema computadorizado de informação. Então, quando nós imaginamos isso, nós não vamos fazer esse trabalho na unha, né? Efetivamente, nós precisamos de sistema para incorporar todo esse processo, porque nós precisamos de cálculos mais efetivos para pensar na questão de material a ser usado na produtividade. Desenvolvido especificamente, então, para auxiliar fabricantes a administrar estoques de demanda dependente e programar pedidos de reposição. Então, na essência, vocês já vão conhecer o MRP, nós vamos estimular e vamos esmiuçar também, abrir essa explicação. Os principais inputs de um sistema, ou seja, as principais entradas de um sistema, vocês viram isso lá na aula de número 1, né? Do MRP, são um plano mestre de produção, que é conhecido como MPS. Né? Então, todas essas siglas aí para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Um banco de dados da lista de materiais, conhecido aqui como BOM, né? O que é o BOM aqui? É o Bill of Materials, ou seja, esse BOM é a explosão que nós chamamos dentro do contexto da produção. O que é a explosão, já que para que vocês possam ter uma ideia mais específica sobre esse tema. Vamos imaginar o seguinte, eu preciso fabricar canetas, né? Uma caneta simples, eu preciso lá do tubo da caneta, eu preciso da tampinha, eu preciso da tinta. Então o fato de você fazer a explosão é como se você dividisse, abrisse todos os componentes que tem numa caneta. Imagina os componentes, você da área elétrica, por exemplo, os componentes que teria num computador, que teria em algum tipo de maquinário, né? Olha só, isso é um exemplo de BOM, ou seja, que é a explosão de materiais. Por que nós fazemos isso? Justamente para analisar o quanto de cada componente eu preciso ter na produção, correto? É um termo bem conhecido dentro do campo aí da produção, é isso?
e um banco de dados de registros de estoques. Então o MRP vai me dar essa informação, né? Eu vou lá, faço a explosão, digamos assim, do que eu preciso de produção, de componentes, e de cada componente eu vou mexer com o processo produtivo. Imagine uma cadeira. O que eu preciso para fabricar uma cadeira? Eu preciso de várias partes. Então cada componente tem o seu tamanho correto, né? E aí eu preciso saber a quantidade de cada componente daquela cadeira para na junção fazer o quê? Medir, né, a quantidade de peças de cada item para fazer a produção. Exatamente esse contexto aqui. Então o plano mestre de produção, conhecido aqui como MPS, né? E aí você tem lá, por exemplo, o Master Production Schedule, ou seja, detalha quantos itens finais serão fabricados em períodos específicos. Então, só para vocês já compreenderem um pouquinho sobre isso, eu posso pensar isso de um ponto de vista anual, mensal, né, semestral, diário. Esse é o plano mestre. O quantas unidades eu preciso produzir naquela semana. Então, naquela semana eu tenho 200 unidades a ser produzido, o quanto que eu preciso de material para a produção disso. E por isso que é conhecido como MPS, ou seja, eu vou detalhar a quantidade de produção dentro daquela semana, dentro daquele mês. Então vai dividir o plano de vendas e operações em programas de produtos específicos, né? Vocês vão ver na sequência o modelo. A figura a seguir, então, mostra como um plano de vendas e operações para uma família de cadeiras divide-se no MPS, né? No caso semanal, para cada tipo específico do produto. O período pode ser estabelecido em horas, em dias, né? Semanas ou meses, vai depender da sua indústria, de como você produz, da sua especificidade de negócio. Então, olha, para vocês terem uma noção mais ampliada, isso aqui é um plano mestre de produção. Como que a sua empresa poderia fazer isso? Cada organização vai desenvolvendo o seu plano mestre, né? Tem modelos prontos? Tem. Mas do ponto de vista da competitividade, cada empresa vai, né, digamos assim, fazendo os seus modelos e vai adaptando isso de acordo com a sua realidade. Significa dizer que lá em abril, maio, como uma hipótese, né? Olha lá, cadeira com encosto e travessas. Então eu tenho aqui, por exemplo, lá na primeira semana de abril, vou fabricar 150 peças. O quanto eu preciso de matéria-prima para esta semana? Isso é o MRP, ou seja, a questão de materiais. O quanto de material eu preciso para a fabricação de 150 unidades nesta primeira semana, né? Depois lá no mês de maio, né? Então, contando aqui na sexta semana, 2 meses, né? 8 semanas, então eu preciso de mais 150 lá na semana 6. Cadeira de cozinha, então eu mudo um pouco o foco, né? Então eu vou fabricar agora a cadeira de cozinha. Lá na semana 4 eu tenho 120, na semana 10 também eu tenho 120. Significa dizer que cadeira de escrivaninha, então eu vou no mês de abril, na semana 2 e 3, fabricar 200 cada, né? E aí em maio eu fabrico 200, lá na quinta semana e na 8ª semana também. Então só para vocês compreenderem aqui, ó, o plano de vendas e operações para a família de cadeiras, pensando na família cadeiras, né? Significa dizer que eu preciso de um total de 670 unidades fabricadas. E aí eu vou dividir isso em meses, eu vou dividir isso em semanas, né? Mais fácil você trabalhar com o plano mestre de produção automaticamente para conhecer e saber exatamente em que período você vai precisar entregar esses produtos, porque as vendas vão acontecendo. Não é aquele algo tão simplório no sentido, olha, eu vendi 1000 peças e eu preciso entregar isso aqui lá no último dia útil do mês. Não, você vai fazendo entregas de acordo com a sua produtividade, mas para isso você precisa fazer um plano mestre de produção. Essa é a grande ideia desse contexto. Então, o que é o MRP, né? É um sistema de gestão inteligente. Por quê? Porque você não consegue fazer isso de forma, né, na unha, como nós comentamos. Precisa ter sistemas que calculem isso, que faça toda essa programação, né? Porque nós estamos falando de indústrias com processos produtivos muito ampliados, né? Quantidades de itens também altas, que consegue então fazer a previsão de quantidade dos materiais necessários na linha de produção, visando suprir a demanda, né? A demanda vai estar sempre guiando o nosso trabalho na área da produção. Por que a demanda vai estar sempre criando?
Se eu não tiver demanda, significa dizer que todo o restante, né, não importa. Ou seja, eu preciso compreender isso. E vocês vão ver também na aula, na última aula, na aula 4, né, sobre o planejamento agregado de produção, significa dizer que a demanda também é um outro ponto importante para nós, né? Eu preciso suprir a demanda, mas qual é a demanda? A demanda, ela oscila. Não é aquilo que você fala, eu tenho uma demanda constante. A demanda, ela é sazonal. A demanda, ela recebe flutuações, né? Qualquer tipo de negócio tem isso. Por questões econômicas, né? Por qualquer outra razão, essa demanda vai flutuando nas empresas. Então, nós precisamos buscar esse cenário também e compreender isso. Então, o MRP, ele faz o quê? Ele calcula, né? Tem cálculos mais complexos, como volume de produção, tempo de fabricação e matéria-prima utilizada. Ao testar ou ao estar integrado com a área de vendas, o sistema MRP consegue prever escassez no estoque, por exemplo, né? A necessidade de materiais. Isso amplia a tomada de decisões. Por que nós conseguimos prever a escassez? Porque dependendo de como você trabalha a área de vendas, então eu preciso, olha, quanto foi vendido? Olha, eu vendi lá 2.000 unidades, mas eu não tenho essa quantidade de matéria-prima em estoque. Então, automaticamente, uma coisa conversa com a outra, numa espécie de uma engrenagem, né? Para que você possa fazer o quê? Mexer no seu sistema de MRP, conseguir esses materiais para fabricação e entrega das 2.000 unidades para os diversos clientes. Essa é a ideia voltada também para o MRP. Para vocês terem uma noção um pouco mais ampliada, ó, então nós pegamos uma indústria de pães, tá? Então você precisa lá farinha, ovos, leite, manteiga, fermento, né? Que é o que automaticamente você precisa para produzir, tá? Então, a ferramenta analisa a disponibilidade dos ingredientes e faz um ajuste levando em consideração a quantidade. Quantos pães eu preciso fazer? Olha, se você pegar farinha, ovo, leite, manteiga e fermento, nas quantidades você vai conseguir fazer X pães, né? Então, a ferramenta só analisa isso. Vocês vão ver que o MRP2 ele vai além dessa necessidade de você computar o material. E na sequência vocês vão compreender também. Então, de acordo com os níveis de estoque, a ferramenta analisa a capacidade de produção com menor retrabalho e custos relacionados à produção. Então, vamos imaginar, olha, eu preciso comprar tantos quilos de farinha, de fermento e assim por diante, né? De ovos. E na sequência, então com essa quantidade eu consigo fazer X pães. Só que eu não estou analisando mais nenhum outro cenário, eu não estou analisando mão de obra, eu não estou analisando, né, maquinários. É o que o MRP faz, porque o MRP ele é uma evolução, o MRP2, melhor dizendo, é uma evolução do MRP e MRP1, né? Como ele é amplamente conhecido, tá certo? Então eu só faço essa previsão de ingredientes, produto, quantidade, né? Quanto eu posso produzir. Então o MRP2, já na sequência, nós vamos fazer essas idas e vindas, né? Vamos para o MRP1, para o 2, para ficar fácil esse entendimento e os exemplos para vocês. O MRP2 é uma evolução do MRP1, ou seja, ambos com foco no controle e planejamento. O 2 está voltado para analisar os impactos da produção sobre os diversos setores, né? Sobre os setores de uma empresa. Então, por exemplo, engenharia e financeiro. Isso tem um grande impacto, né? Porque eu preciso, no setor da engenharia, no sentido de operações, maquinários, né? Tempo, matéria-prima e assim por diante. E financeiramente falando, isso tem uma grande repercussão. O MRP, além do controle, né, da falta de material, analisa-se qual o impacto dos custos, né, que o aumento na demanda poderá afetar a empresa. Tá? Significa dizer que o sistema MRP2 consegue fazer o quê? Ele faz o planejamento da expansão. Ele faz o aumento da produção e também a adequação da demanda. Então eu vou lá, vejo a demanda, né, quero expandir o negócio, quero expandir a quantidade produzida. O MRP2 vai me dar todo esse aparato em termos de informação para tomar decisões. O que lá no MRP1 eu só vou ter a quantidade, né, de materiais e não vou analisar nada além disso. Isso garante que uma empresa consiga disponibilizar os materiais necessários para suprir uma mudança na linha de produção.
O 2, por exemplo, né? O MRP2 analisa fatores adicionais, como, por exemplo, capital financeiro disponível, quanto que eu tenho em caixa para poder comprar, né? O pessoal, eu vou precisar de mais ou menos pessoas na produção, né? Maquinários, além da quantidade de matéria-prima que está disponível. Então, percebem que é como se as teorias, né, são atualizadas, né, nesse sentido de um pensador foi lá, criou uma ideia, alguém já vem de uma forma diferente, isso vai ampliando o conhecimento. Então, o MRP2, né, já vem de década de 80, o MRP1 já vem de década de 60, então vocês vão trabalhando esses modelos de produção numa sequência lógica, né? E o 2, obviamente, importa bem mais, por quê? Porque ele tem mais ferramentas para a tomada de decisões baseada em informações. Então vamos lá, o MRP1 e o MRP2, né? Uma comparação breve aqui, ó. Utilize uma abordagem com foco no planejamento da produção. Eu preciso planejar a produção em termos de quantidade, em termos de peças produzidas. O 2 é extensivo para os recursos, né? É extensivo para os recursos utilizados, como máquinas, ferramentas, né? Operadores, dias úteis de produção, capacidade, entre outros. Então, olhem, percebem como que nós vemos de uma forma mais holística esse contexto de produção relacionado ao 2 em relação ao modelo 1, tá? Então, o MRP, ele faz o quê? Um mapeamento. O que é esse mapeamento que acontece, né? Ele trabalha com o mapeamento de todo o processo produtivo, ó. Detecta de maneira precisa todas as etapas para evitar desperdícios e excessos dos insumos. Vocês viram? Também em aula anterior nós falamos sobre a produção enxuta, né, o modelo Lean de manufatura, né, aquela questão dos desperdícios, o quanto tempo nós perdemos, não é assim? Nós vimos lá numa aula anterior. Então, como é que nós podemos evitar esses desperdícios e excesso de insumos? Eu posso estar comprando mais do que eu deveria, porque eu não estou olhando para a minha produção, eu não estou olhando para a minha demanda, né? O MRP2 ele enxerga a demanda, o MRP1 enxerga o que eu preciso produzir em termos de quantidade. Então, quanto de material eu preciso para aquela quantidade, né? E não necessariamente eu olho para a demanda. Então, ele faz o quê? Um planejamento da necessidade de materiais com foco em quê? Na previsibilidade de matéria-prima. O quanto de matéria-prima eu preciso, né? Quais são os tipos e quantidade de material necessário? Tem produtos, tem indústrias que precisam de vários tipos de insumos, né? Você está na área alimentícia, né? Quantos tipos de... eu preciso fabricar lá algum tipo de suplemento voltado para academias, né? Então, quantas modalidades de insumo eu preciso ter para chegar num produto final? Várias. Reposição, né? O tempo de reposição, o tempo de fabricação, compras, tudo isso estará de uma forma muito integrada dentro da empresa. O monitoramento da demanda, porque ela é oscilante, né? Ela é flutuante, a demanda não é aquilo que nós comentamos, a não ser que você faça uma negociação bilateral com uma empresa, tudo que você fabrica, você vende. Caso contrário, na indústria, né, nós temos essa oscilação de demanda, essa flutuação. Você vai no mercado, compra o produto hoje e pode ser que na próxima compra você não compre o mesmo produto, né? Por quê? Por questões financeiras, por questões de crise do país, por questões econômicas, por questões comportamentais, por várias outras razões. E por fim, você também trabalha, além do monitoramento, o controle de estoques. Então, o MRP, ele faz esse mapeamento de uma forma mais geral, tá? Aqui, um pouco desses elementos, né, sobre o planejamento das necessidades de materiais. Então, eu preciso de material para produzir, né? Então, eu preciso planejar como isso acontecerá. Então, eu começo lá, por exemplo, com o plano mestre de produção, autorizado, né? Outras fontes de demanda. E aí nós vamos entrando aqui nas transações de estoques, registro de estoques. Aí vem a explosão do MRP. Por que a explosão do MRP? Eu vou pegar o produto e vou fazer a explosão dele. Quantos componentes, quantas peças tem nessa explosão? Quantas peças o motor de um veículo precisa? Quantas peças nós precisamos ter como componente um aparelho celular, né? Ou qualquer outro eletroeletrônico que eventualmente vocês tenham aí na área elétrica, né? Imagine em outras áreas de produção. Estou dando alguns exemplos para que vocês possam compreender um pouco melhor. Então, na explosão, eu preciso o quê? Da lista de materiais e os projetos de engenharia e processos. E aí,
nós temos o quê? Planejamento das necessidades de materiais. Então, as flechinhas estão, né, interligadas umas com as outras aqui, nessa ideia de planejar as necessidades de materiais dentro de um plano mestre de produção. Isso significa dizer, né, que nós precisamos compreender bem esse contexto produtivo e as siglas, né, seja MRP, seja MRP2 e os outros elementos que estarão aí sendo apresentados em sequência para vocês. Bom, aqui uma indústria então precisa do quê, né? Precisa estar alinhada com a tecnologia, pois ela é essencial para os negócios. Então significa dizer que dentro desse contexto de produção, de gestão, de PCP, automaticamente os sistemas de informações estão contidos nesses processos, né? Então cada vez mais empresas, indústrias, né, prestadores de serviços estão juntos com a produção. Por quê? Porque é um processo totalmente interligado. Então você tem o setor contábil interligado com o setor financeiro com o setor de compras com o setor de vendas. Então não é possível mais imaginar uma indústria como nós tínhamos no passado, né, sem sistemas, que eram controlados muitas vezes por papéis ali, fichas, pranchetas, né, passando de um setor para outro. Não estou dizendo que isso não tem hoje, mas tem muito menos, né, porque hoje é tudo muito computadorizado em relação a essa tecnologia, né, estando muito alinhado com os nossos negócios. O MRP, então, é essa ferramenta tecnológica crucial para a gestão de compras de matéria-prima para produzir. Quanto eu preciso produzir? Vou trabalhar com MRP, né? Quantas peças? E aí vem as configurações, né? Vou fazer a cadeira, vou fazer o pé da cadeira, vou fazer o encosto, né? Quais tamanhos e a quantidade para produzir determinados tipos de cadeira. É claro que para aumentar um pouco essa ideia, né? Nós não estamos querendo dificultar, mas se você imaginar, tem indústrias que fabricam vários tipos de cadeiras. Não é uma cadeira só, né? Seria fácil, né? Olha, só fabrico esse tipo de cadeira. Então eu vou lá e só trabalho com MRP voltado para isso. Mas quantos modelos de negócios, quantos produtos as empresas têm, né, no seu portfólio de vendas? Então significa dizer que, né, a dificuldade é um pouco maior nesse sentido aí. O segmento industrial necessita de planejamento em seus níveis para melhorar o controle, né, dos processos, da qualidade, da produtividade, da questão de custos. Por quê? Porque as empresas estão sempre pensando nisso. Eu quero aumentar a minha produção diminuindo custos, né? Por quê? Porque eu preciso enxergar num produto que esteja num preço convidativo para o meu cliente ou muitas vezes num preço que não é tão convidativo, mas é um preço de valor agregado, onde eu consigo ter maior lucratividade, né? E a concorrência está aí para todos, afetando todos os negócios, né? Principalmente vindo produtos de outros países. Para isso, então, duas ferramentas são importantes aqui, né, para o alcance dos objetivos planejados, o MRP e o MRP2. E quais são as vantagens, digamos assim, dessas tecnologias, né? Agilidade nas entregas, diminuição de gastos, redução de falhas e também a contribuição para o crescimento dos negócios. Por que nós usamos MRP? Por conta desses elementos que vocês acabam de ver aqui. Eu tenho que ter tecnologia, né, para melhorar a entrega, diminuir gastos, reduzir falhas e também melhorar e crescer em termos de empreendimento, em termos de negócio voltado para a indústria. Na sequência, nós temos também alguns módulos básicos do MRP2, né? Então são as múltiplas facetas, né? É como se assim, é algo meio que intangível isso, né? Porque você fala assim, ah, professor, mas o MRP é um sistema, então ele vai calcular todas essas informações? Sim, ele vai calcular tudo isso. É claro que você vai usar, além desse sistema, né, vários modelos matemáticos, né? Então eu vou usar progressão linear, regressão linear, todos, assim, vários elementos matemáticos, digamos assim, para que você possa chegar, né, naquilo que é um nível mais eficiente, num nível muito melhor, porque daí você consegue competir mais com os seus, né, concorrentes de forma mais efetiva. Então o MRP2 possui muitas formas, né? Mas é um sistema que precisa de um computador, então tem que ter software, tem que ter hardware para que tudo isso possa acontecer. Porque muitas vezes todos esses sistemas estão interligados. Vocês vão ver um pouco mais à frente sobre o ERP, que é o ERP. Então a sua empresa está interligada com o fornecedor. Porque chegou num nível considerável de estoque aquele produto,
né, aquela matéria-prima, automaticamente eu tenho uma ordem de recompra. Porque na minha programação lá, no plano mestre de produção, que é o MPS que vocês viram lá, eu preciso cumprir os meus protocolos, eu preciso cumprir as entregas. Então, consequentemente, o que eu preciso compreender? O meu fornecedor está interligado com o meu estoque. E aí, a partir de um estoque mínimo de regulação, né, é emitido um novo sistema de compra para que eu possa atender aquela programação da semana. Né? Então, isso que é o lado intangível, né? É que nós não conseguimos ver todas essas movimentações porque está num sistema. Se tivesse, por exemplo, lá no chão de fábrica, todo desenhado, bonitinho, né? Olha, você vai pegar essa matéria-prima aqui, agora você produz e entrega isso para o outro operador, a outra operação. Então é mais visível para nós compreendermos a ideia do MRP e também de outras ferramentas. A partir disso, né, então pode estar baseado em uma aplicação de software comprada, né, pode ser algum licenciamento ou pode ser desenvolvido internamente de uma forma modular. Então, cada empresa pode contratar empresas e customizar o seu modelo, né? Então, se eu estou interligado com uma outra empresa, muitas vezes aquela empresa de software vai precisar fazer alguma adaptação, porque não é um modelo feito para todos, né? É algo bem customizado. E aqui tem alguns módulos básicos do MRP2, né? Então, eu posso planejar a necessidade de materiais, controlar o chão de fábrica, planejamento da necessidade e capacidade, né? Custeio padrão, gerenciamento de demonstrações de custos, né? Recurso de distribuição, o plano mestre de produção efetivamente, dados de especificação de itens de materiais, a lista de materiais, né? Que é o boom e a explosão, quanto que eu preciso ter, dados de recurso de produção, movimentação e controle de estoques e gerenciamento de compras. Isso significa dizer que são alguns dos modelos, alguns dos módulos que estão contidos dentro do MRP2. E aí vai depender de quem você está adquirindo. Vai depender da sua necessidade de colocar mais ou menos e se integrar mais ou menos, muitas vezes com fornecedores e assim por diante. Aqui nós temos uma outra concepção do MRP, né? Então, tanto pode significar o planejamento das necessidades de materiais, como também nós podemos compreender como o planejamento dos recursos de manufatura, tá? Essa é a ideia central para nós aqui. Então, o conceito de MRP desenvolveu-se de um foco na gestão de operações que auxiliava o quê? O planejamento e o controle das necessidades de materiais para se tornar em anos, né, mais recentes um sistema corporativo que apoia o planejamento de todas as necessidades de recursos do negócio. Então, normalmente, o MRP é usado em empresas de manufatura, aquilo que nós comentamos lá no início com vocês. Embora existam alguns exemplos de aplicação em ambientes não manufatureiros, né? Esse você precisa também adaptar, mas o seu foco principal é manufatura. Então, a função de planejamento e controle concilia, né? Essa função aqui, né? Faz o quê? Ela concilia o fornecimento de produtos e serviços de uma operação com a sua demanda. Ó, operação com a demanda. Isso é o que faz o planejamento e controle de processos, né? Então, eu tenho lá fornecimento de produtos, recursos de produção, a demanda pelos produtos e serviços e os consumidores de operação produtiva. E nesse meio tempo nós temos o quê? Essa função, né, que concilia o fornecimento dos produtos e serviços, que é o que vocês estão vendo aqui, né, para uma operação de demanda. Eu vou conciliar tudo isso, né? Vocês podem ver que as flechas estão no sentido duplo, né? Isso faz muito sentido dentro do contexto de produção, né? Os fluxogramas, né? As flechas numa direção, as flechas numa direção de mão dupla, são elementos aí que vocês automaticamente vão se adaptando ao longo da formação profissional, correto? Então, qual que é o objetivo do MRP? Nós, né, até aqui falamos sobre essa temática, é assegurar que os materiais estejam nas quantidades requeridas e no momento certo para a produção de cada um dos elementos dos produtos finais. Vou fazer cadeira do tipo A. Então, ao produzir as cadeiras do tipo A, eu preciso ter a quantidade necessária de material para aquela semana de produção. Isso que funciona no MRP, né? As características obtêm as necessidades de cada uma das partes, os subconjuntos, as peças e matérias-primas
em cada período de planejamento para atender os MPS, ou seja, o Plano Mestre de Produção. Então, para atender o Plano Mestre de Produção, que foi feito, né, dizer que naquela semana eu tenho que produzir tantas unidades, significa dizer que eu preciso entender os subconjuntos. Né? Cadeira, eu também preciso de cola, é parafuso, é estofado, o que mais eu preciso para fabricar uma cadeira? É útil quando o produto final é um elemento composto, né? E é mais importante quanto mais complexo seja a estrutura dos produtos e mais ampla a sua variedade. Lembra que nós comentamos que eu posso ter vários tipos de cadeiras, né? E aí pode ser na sua área. Digamos que você trabalha com componentes eletrônicos, fabrica aí eletroeletrônicos, né? Para quem é da área elétrica, brinquedos ou qualquer outro tipo de produto relacionado a isso, né? Então, como a utilidade do MRP, né, quando você tem elementos compostos, quando eu tenho a explosão, quando eu tenho mais matérias-primas, né, dentro de um elemento para produzir caneta, tampa, né, o tubo da caneta, tintas, azul, vermelho e assim por diante. Então, quanto mais complexo for a estrutura dos produtos e mais ampla a sua variedade, isso requer os sistemas de MRP, correto? E é aplicável à produção por lotes. Isso é um outro ponto importante que vocês precisam ter em mente aí, tá? Aqui, o MRP, o 2 e o ERP. MRP é igual às siglas, né? A questão do programação de requerimento de materiais. Então, eu tenho o quê? O produto final é a soma de matéria-prima mais insumos materiais. Essa é a grande ideia do que funciona um MRP tradicional, tá? Lá no 2 eu tenho o quê? Um produto final que é a soma de matéria-prima, mais insumos, mais mão de obra em termos de homem e máquina, mais instalações, mais energia e mais uma série de outras questões. Então vocês podem ver, nesse bloco 1 eu tenho uma simplicidade, que eu só preciso de matéria-prima mais os insumos, né? E no outro eu tenho outros tipos de cálculos, outras dificuldades, né? É muito mais ampliado o leque de entendimento aqui, tá? E o ERP, que é o ERP, trabalha com o atendimento do mercado, ou seja, a somatória de serviços mais produtos. Então, o ERP é como se você imaginasse um disco, né? Uma pizza, e nessa pizza, cada pedaço tem lá os sistemas. Então, eu tenho lá, por exemplo, CRM, que é um marketing de relacionamento, eu tenho vendas, compras, financeiro, né? Eu tenho lá o MRP dentro dele, o e-commerce, serviços, estoques, produção. Isso é um sistema de ERP ou de ERP. Você vai integrando áreas com outras, né? E as empresas que fornecem esses sistemas, vocês podem fazer no modular, de acordo com a sua necessidade. Eu preciso, né, eu tenho maior carência no MRP, né, eu não preciso, por exemplo, trabalhar com CRM, dependendo do seu contexto de indústria, né, você vai fazendo acoplagens, você vai acrescentando ou vai retirando, porque são sistemas modulares. Então aqui um panorama geral dessa comparação entre os três elementos aí, correto? E aí nós entramos para trabalhar um pouquinho sobre a administração das restrições, né, que são os gargalos de produção. A imagem mostra para nós ali, né, você entra para produzir e muitas vezes você tem gargalos na produção. Isso é conhecido como administração das restrições. Então uma restrição é qualquer fator que limite o desempenho de um sistema e restringe o seu resultado. Então pode ser que lá na tua empresa você tenha várias operações. Então você tem uma célula A, célula B, C e assim por diante. Tem um grupo de funcionários que vão lá, trabalham mais rapidamente, entrega para a outra operação e aí acaba ficando ocioso. Olha, nós terminamos o nosso turno aqui, produzimos e entregamos para a próxima operação, agora nós vamos esperar, né, o próximo processo chegar até aqui, onde vocês vão ver o balanceamento de linha na sequência. Mas isso são restrições, você tem gargalos ao longo do processo produtivo, né? E gargalo é problema, porque você está perdendo tempo, está desperdiçando tempo de produção. E além da questão financeira. Então restrições podem ocorrer no princípio ou no fim da cadeia de suprimentos, né? Porque dependendo de como você trabalha com a montagem do equipamento, pode ser que você tenha uma restrição maior, um gargalo maior, onde o tempo é maior. Então, nós tendemos a imaginar isso, né? Onde você tem um tempo maior, onde isso é o maior gargalo, tá?
Então, os três tipos de restrições geralmente podem ser identificados como restrições físicas, mercado ou até mesmo administrativas, né? Então, são alguns elementos aí para nós imaginarmos dentro das restrições. Então, a teoria das restrições, chamada de TOC aqui, né? Que é uma abordagem gerencial sistemática que foca a gestão das restrições de forma ativa. Restrições estas que impedem o avanço da empresa em direção à meta de maximizar sua lucratividade e utilizar efetivamente os seus recursos, né? Empresas com gargalos. Pode ser que você tenha gargalo de uma máquina, que você tem equipe para produzir, mas a máquina não consegue fazer mais. Eu tenho um gargalo produtivo ali. Eu posso ter gargalo de mão de obra, né? Ou seja, eu tenho matéria-prima, mas eu não tenho pessoas para poder fazer. Eu posso ter um gargalo nisso. O importante é assim, se eu tiver demanda, é mais fácil adaptar a restrição, porque a demanda, né, é o importante, pessoas querendo comprar. O problema é se eu tiver restrição e não tiver demanda, né? Aí é algo mais problemático ainda. Os métodos da TOC aumentam os lucros da empresa mais eficazmente ao se concentrarem na circulação rápida dos materiais por todo o sistema. Então eu não posso demorar, digamos assim, dentro daquele sistema produtivo, né, de ter gargalos, de ter problema. Eu posso ter gargalo também por uma questão de manutenção, por uma questão de quebra de um equipamento, é uma ideia de gargalo, tá? Eles ajudam as empresas a analisarem o todo. E aí nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso também. Dentro ainda da administração das restrições, o conceito principal por trás do TOC é que os gargalos devem ser programados para maximizar os ganhos com produtos ou serviços sem deixar de cumprir as datas de entregas prometidas. Então pode ser que você tenha gargalo e você comprometa a sua entrega. Eu não estou entregando porque eu tenho gargalo. A minha produção, a minha entrada é maior do que a minha saída, né? Então eu não estou entregando o produto na quantidade necessária para o mercado. Em virtude do seu potencial para melhorar radicalmente o desempenho das organizações, muitos fabricantes têm aplicado os princípios da teoria das restrições. E aí vocês vão ver o porquê. Os gargalos, então, podem ser internos ou externos à empresa e normalmente representam um processo, uma etapa ou uma estação de trabalho com a menor capacidade, né? Esse termo do inglês aqui é um tempo de atravessamento, né? O que é o tempo de atravessamento? Essa palavra realmente existe, né? Então, assim, como eu atravesso, como que eu fabrico o produto? Isso é o tempo de atravessamento. Vamos imaginar que você entra lá num drive-thru, a entrada até a saída. Esse é um tempo de atravessamento, tá? É o tempo total decorrido do começo ao fim de um processo de trabalho ou de um cliente sendo atendido em uma ou mais estação de trabalho, né? Uma estação de trabalho em um processo será um gargalo, né? Se tiver, por exemplo, maior tempo total por unidade processada, né? Então vamos imaginar que você tenha lá um tempo de 1 minuto e 40 para produzir, né? Aquele setor está produzindo o produto em 2 minutos e meio. Então você já tem um gargalo de produção aqui, tá? Porque você está trabalhando o maior tempo por unidade processada. Maior média de utilização da carga total de trabalho, é um outro elemento. Estou usando muitas pessoas para produzir, né? Sendo que eu poderia deslocar operações para outra unidade, para outra linha de produção com menor tempo. E aí nós vamos encontrando esses problemas ao longo da produção. É o que as empresas vão fazendo, né? Os modelos estão aí para serem implementados, mas cada organização vai fazer esses cálculos, né? Milimetricamente falando ali em termos de tempo, de unidades produzidas, de matéria-prima requerida para o processamento, para a produção desses produtos. Gargalos podem existir em todos os tipos de processo de manufatura, né? Sejam os tempos de preparação, né, significativos ou não, em meio de identificar uma operação, gargalo é com base em sua utilização. Ou seja, quando o tempo de preparação é alto, olha aqui, ó, nós tínhamos comentado isso, né? O tempo de preparação é alto. Normalmente a operação com maior tempo total por unidade processada tende a ser o gargalo. Então, olha, estou aqui, né, preparando a operação, preparando a produção. Então, o tempo de gargalo aqui, ele é maior, né? Então, nós tendemos a imaginar que o problema está aqui, mas não necessariamente
pode estar aqui, mas pode estar distribuído ao longo do processo produtivo, tá? Então a chave para preservar a capacidade do gargalo é monitorar cuidadosamente as programações de curto prazo, né? E manter os recursos gargalos ocupados o quanto for viável. Então, como é que nós podemos fazer isso? No longo prazo, a capacidade das operações nos gargalos pode ser tratada de diversas maneiras, tá? A capacidade do gargalo também pode ser expandida ampliando-se o horário de funcionamento por semana. Então, se eu tenho uma quantidade X por semana, o que eu posso fazer? Aumentar o meu quadro, aumentar o horário semanal e aí eu posso reduzir o gargalo. Vocês ouvem falar muito nos noticiários por aí, olha, a fila de cirurgias oftalmológicas, a fila de cirurgias tal, nós vamos zerar a fila de consultas. Já ouviram falar isso no setor público? Geralmente isso acontece nos períodos aí, né, de eleição e por aí vai. E aí o que acontece? É um exemplo de gargalo. Ou seja, você tem muita demanda de pessoas querendo fazer cirurgias oftalmológicas, procedimentos dentários, exames, raio-x, ressonância e assim por diante. Então você tem uma demanda grande e gargalo no setor de produção. Exatamente isso que nós temos para poder mostrar para vocês aqui, tá? Então a capacidade pode ser expandida, né? Trabalhando com um horário de funcionamento por semana, admitindo-se mais empregados ou operando-se a fábrica 6 ou 7 dias por semana em vez de 5. Claro que você tem hora extra e outras questões agregadas, mas é uma forma de você trabalhar com a redução desses gargalos. Paralelamente aos conceitos já apresentados, nós vamos trazer agora para vocês sobre o balanceamento de linha. Como é que isso deveria e deverá acontecer dentro das indústrias, né? Então nós estamos trabalhando com administrando gargalos em processos de linha, e aí nós vamos fazer o quê? Trabalhar com esse balanceamento, ou seja, é como se você imaginasse uma empresa em que os setores não estão balanceados. Uma operação produz mais do que a outra, um setor, na ânsia muitas vezes de querer entregar a produção, acaba produzindo mais rápido que o necessário, só para empurrar a produção para outro setor, mas isso acontece de uma forma desbalanceada, onde nós vamos entrar para falar um pouco sobre isso, tá? Então o balanceamento de linha é a atribuição de trabalho a estações em um processo em linha de modo a alcançar a taxa de produção desejada com o menor número de estações de trabalho. Então eu posso ter mais estações de trabalho produzindo menos, e o contrário é verdadeiro. Então eu preciso fazer o balanceamento dessas linhas. E vários elementos contribuem para isso. Eu posso ter um layout mais organizado, melhor desenhado e, consequentemente, esse layout vai facilitar muitas vezes a minha produtividade com menos pessoas possíveis e com maior eficiência. A meta do balanceamento de linha é obter estações de trabalho com cargas de trabalho bem equilibradas. Outra meta é equiparar a taxa de produção ao preenchimento de vagas ou plano de produção. Então vamos imaginar o seguinte, o tempo de ciclo projetado de uma linha é o tempo máximo permitido para a produção de uma unidade por estação. Então eu posso imaginar que um produto, quando ele entra na linha de produção até a sua saída, nós podemos ter 2, 3, 4, 5 minutos, 10 minutos, dependendo da produção. Se eu estou produzindo um veículo, quanto tempo de entrada e quanto tempo de saída? Isso tem que estar muito bem delineado e cronometrado, né? A cronoanálise, ou seja, eu não posso atrasar a produção porque a demanda das concessionárias e dos clientes estão lá esperando para comprar os carros. Se eu não tiver o produto disponível, consequentemente eu não vendo. Por quê? Porque a logística, ela representa esse ato de gerar a disponibilidade. Qual que é a disponibilidade? É o produto final. Significa dizer que o tempo máximo, né? O quanto que entrou e o quanto que saiu na produção. E o que acontece em outras áreas de produção. Quanto tempo demora para fabricar os potes de sorvete da entrada até o final? Quanto tempo demora para fabricar na área elétrica, vamos imaginar aqui por hipótese, uma máquina, uma panela elétrica de arroz, um secador de cabelo, Então tem o tempo de produção. Isso automaticamente eu preciso seguir a risca. Além de balancear uma linha para um dado tempo de ciclo, os gerentes também devem avaliar 4 outras opções. Então eu posso analisar o ritmo, ou está muito lento, ou está muito acelerado, ou está dentro de um padrão considerável, Fatores comportamentais, número de modelos fabricados,
os números de modelos fabricados, né, entra naquela ideia de economia de escopo, né? Nós comentamos isso numa aula anterior, que falamos de economias e deseconomias. Então chega um ponto que ao invés de economizar, eu passo a ter deseconomias. Por quê? Por conta de desajustes que eu tenho no processo produtivo, né? E tempos de ciclos diferentes. Então muitas questões podem contribuir ou não para esse processo produtivo. Então vamos imaginar o seguinte, ó, a indústria, né, representa lá, no que diz respeito à indústria, isso representa o quê? Um nivelamento dos tempos. O balanceamento de linha dentro de uma indústria representa um balanceamento dos níveis, né, em termos de tempo, numa linha de produção ou montagem, atribuindo a mesma carga de trabalho para as pessoas e máquinas em um fluxo de produção. O balanceamento anula os gargalos de produção, ou seja, proporcionando maior produtividade e eficiência, eliminando as esperas e mantendo o ritmo de trabalho do conjunto. Vamos imaginar o seguinte, por mais que nós estamos falando de produtos, processos voltados para a indústria, vamos imaginar o seguinte, tem algumas lojas que muitas vezes vocês entram de vez em quando aí, e aí geralmente assim, o atendente é sequência. Então a pessoa que, eu trabalho por comissão, então eu vou lá, entro, o cliente que entra, eu vou lá e já procuro, atendo. Então para você fazer um ritmo, né, de atendimento dos seus vendedores, qual que é o vendedor da vez? Isso acontece com os táxis, né? Que aí você chega lá para pegar um táxi muitas vezes, que hoje você vai pegar Uber, mas os táxis eram assim, né? Então quem está na vez, você vai pelo fluxo de trabalho. Então você faz o quê? Você está com uma linha balanceada. É só uma ideia. Isso acontece em termos de outras empresas, né? Você vai numa padaria muitas vezes, não é difícil você frequentar uma padaria, uma confeitaria, e você encontrar um desbalanceamento de linha, de atendimento, de produção significativo, né? Visualmente você já consegue entender como é que as pessoas estão atendendo, né? E significa dizer que tem processos desbalanceados nesse contexto. Por mais que nós estamos falando de indústria, mas em outros segmentos dá para entender como é que funciona um pouco essa realidade aí, tá? Aqui, a finalidade do balanceamento em linha, então, qual que é o principal critério, né? Melhorar a produtividade e eficiência, aumentar a produção com a mesma ou menor capacidade de pessoal, a melhoria do layout. O layout é extremamente importante para as indústrias, porque o layout diz respeito ao, o meu layout, estou próximo do meu fornecedor, né? O início da linha de produção está próximo da questão, por exemplo, do estoque. Então, tudo isso vai facilitando até você terminar a linha e entregar o produto final, né, a ser transportado, por exemplo. Melhor aproveitamento de homem e máquina e ritmo cadenciado de trabalho, né? Então, não é aquele setor que produz, daqui a pouco, olha, empurra a produção para outro setor, agora fica esperando. Não, você tem isso num ritmo mais cadenciado, tá? Aqui o balanceamento de linha, vamos tomar como base o seguinte exemplo. Tendo como base a produção de um produto X, né, sendo ela dividida em 8 operações. Então nós temos 8 operações de trabalho, num total de 9 minutos. Então cada operação dessa demora 9 minutos para fabricar o produto X, tá? Considere 8 horas de trabalho por dia, e aí vamos aplicar o balanceamento de linha para avaliar o sistema, o atual sistema produtivo, determinando assim a mão de obra e o tempo padrão de produtividade, né? Tempo padrão e produtividade. Algumas informações, ó. Então, a programação de produção mensal, nós temos como fazer 7.000 peças, 7.000 produtos. Os dias úteis, 25, total de operações, 8, total de operadores, cada pessoa numa unidade operacional. Eu tenho 8 operações, só que em cada operação eu tenho uma pessoa trabalhando. Poderia ter 2, poderia ter 3, poderia ter mais, tá? E os postos de trabalho, então, o que nós temos lá? Uma pessoa né, em cada posto, aí para vocês compreenderem a ideia. Aqui a figura já nos dá um spoiler de como que seria isso, olha lá. Operador 1, a tarefa A e B demora 10 minutos, as tarefas de C até H demoram 10 minutos, lá no operador 2, e no 3 também, né, 10 minutos. Então, isso está balanceado. Mas, como é que nós podemos compreender o cálculo? Aqui nós vamos falar sobre eficiências, poderíamos fazer vários outros tipos de cálculos, mas por uma questão didática nós vamos pensar efetivamente na eficiência, né?
como que funciona isso? Ó? Então nós temos lá o PPD, que é o Programa de Produção por Dia, o TTF, que é o Tempo de Fabricação por Peça, o Tempo de Total de Trabalho por Dia, que é o TT, NP, Número de Pessoas, e o TBP, que é o Tempo Padrão Balanceado. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Nós temos aqui, né? Se eu pegar 7.000, que é o que vocês viram anteriormente, 7.000 dividido por 25, nós temos 280 unidades produzidas por dia, né? Multiplicado aqui por 9 minutos, né? Então nós temos um total aí, dividido 480, porque eu pego a questão de horas, né? 8 horas, 60 minutos, então eu tenho 480 minutos e 6 pessoas trabalhando. Então o meu tempo, né, padrão balanceado aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir 9 por 6. Então, significa dizer que eu tenho 1 minuto e meio por pessoa na linha de produção. Eu não posso ter atrasos em relação a isso, né? Por isso que ele é balanceado. E aí, no não balanceado, o que acontece? Se eu pegar aqui 280 dividido por 9, ou multiplicado por 9, né? Melhor dizendo, aí aplico lá, dividido 480 vezes 8, eu tenho uma eficiência de 65% com mais pessoas trabalhando. Né? Total de peças 280 por 9 minutos, e aí depois eu tenho o quê? A quantidade de horas, né? Minutos aqui, 8 horas e 60 minutos, são 480, né? Com 8 pessoas. Então a minha eficiência hoje, 8 pessoas trabalhando nessa operação, é de 65%. Mas, lá na linha balanceada, o que é que nós temos? 280 por 9, né? Aí dividido 480 multiplicado por 6, eu tenho uma eficiência de 87%. Significa dizer que eu tenho menos operações, menor número de operações, e eu ganho tempo em relação a isso, né? Eu estou balanceando a minha produção com uma quantidade menor de pessoas. Isso aqui é um exemplo mais, né, tranquilo para que vocês possam compreender como que os processos podem ser balanceados. É claro que se você entrar numa indústria, você vai ter tudo isso aqui com modelos muito prontos dentro de um sistema. Vai dizer, olha, nós estamos com um desbalanceamento em tal unidade. Então, vocês ouvem muitas vezes as pessoas falar, olha, nós estamos diminuindo a quantidade de pessoas, aumentando a nossa eficiência. Por quê? Porque muitas vezes você tem mais processos do que deveria. E automaticamente você faz esse balanceamento, né, dentro do PCP, do Planejamento e Controle da Produção. Então, são exemplos assim interessantes para nós pensarmos. Aqui, ó, para nós encerrarmos essa aula de número 3, o balanceamento de linha, um outro exemplo, né? Eu tenho tarefas de A até H. Eu tenho aqui a duração, né? Então, eu estou imaginando que vocês estejam lá numa fábrica de ventiladores. Eu preciso montar ventiladores, tá? Então, eu tenho lá a descrição do corpo do ventilador, a precedência, não tenho precedência anterior de produção, porque eu vou começar a produção, né? Depois eu tenho a montagem das botoeiras, que são os botões de acionamentos elétricos, né, para fazer o ventilador funcionar. A precedência, o que é? É a descrição A, ou seja, a tarefa A. E aí os tempos, né? Lá na A eu tenho 2 minutos, na B eu tenho 1 minuto, e assim sucessivamente, para que vocês possam compreender aqui, tá certo? Então, a montagem do compartimento do motor, eu tenho a montagem do suporte do compartimento, quais são as tarefas precedentes, a colocação das pás, a montagem do protetor de segurança, a colocação do cabo de energia e o teste. Ou seja, para que as etapas anteriores, né, sigam um padrão, eu preciso fazer o balanceamento de linha. E se eu olhar aqui, quanto tempo eu demoro? Olha, tem um item que demora 3,4 minutos, que é a montagem do compartimento do motor. A princípio, já dá para nós imaginarmos que isso é um gargalo, né? Mas você também tem que imaginar que é a parte mais importante do processo. Então, nós precisamos realinhar isso, né? Nós precisamos avaliar, né, como é que nós podemos balancear linhas para que todas as operações tenham tempos, né, mais próximos, aumentando a eficiência, aumentando a produtividade com custos menores. Isso é para que vocês possam ter uma visão mais ampliada, né, dessa temática da aula 3, onde nós nos propusemos a apresentar a vocês aí os principais conceitos de MRP, MRP2, né, trabalhando também essa questão de balanceamento de linhas. Então, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre o assunto e convido vocês também para estarem presentes na